Eu sou o Dodô e esse é o Santos na Copinha. Galera, essa é a quinta edição do Santos na Copinha. Como vocês sabem, a cada dia aí, 2, 3 dias eu venho aqui falar um pouco sobre o Santos na Copinha. Sabe que na imprensa sai pouca coisa, né? E daqui a 15 dias começa a Copinha, então eu venho falar, tá? Pra mim, essa época do ano é uma época chata, sabe? De especulação pra cá, especulação pra lá. E esse canal eu criei ele há pouco tempo. Um ano atrás eu tava aí do outro lado e eu odiava essa época, porque a cada dia o Santos contratava 10 jogadores, 10, tá? E esse canal aqui é um canal diferente, tá? Talvez eu não ganhe tantos cliques, não ganhe tantas curtidas ou inscritos, porque eu tô falando de um assunto que não é o assunto do momento, né? Porque o assunto do momento é você falar mentiras. Falar, não, você não vai contratar fulano, contratar ciclano, tá? Eu prefiro falar de coisas concretas, coisas de dentro do clube mesmo, o clube prestar atenção, o torcedor prestar atenção, o que tem na base, o que tem no clube, tá? E por falar nisso, eu quero agradecer você. Estamos chegando a quase 1.000 inscritos. Quase 1.000 inscritos. Estou ali na porta, tá? Então eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Me ajuda muito, tá? E na edição de hoje eu vou falar sobre o Leandro Zago, técnico do Santos. Normalmente eu falei sempre de jogadores, e é legal também, mas é legal ver a preparação do Santos feita pelo Leandro Zago. O Leandro Zago chegou no Santos há pouco tempo, tá? Acho que deve ter 2 meses. Quem era o técnico antigo era o Orlando Ribeiro, que estava mais de 3 anos no Santos, que era um bom técnico também, mas eu gosto muito do Leandro Zago, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui e ele vai se apresentar para vocês. Para ele se apresentar, Leandro, conta pra gente aí a sua história até aqui, o que você tem trabalhado aí com o grupo também para chegar nessa Copa São Paulo e fazer um trabalho brilhante como você fez no Brasileiros Aspirantes. E a minha carreira, eu falei disso porque na minha carreira é meio nesse sentido, né? Eu sou aquele menino que tentou ser jogador profissional, aí 17 anos entrei na faculdade de Educação Física, vi que não seria jogador, fui pro caminho de estudar futebol, preparação física e tal, e ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era muito difícil, né, alguém ser treinador se não tivesse sido jogador, né? Hoje a gente ainda tem um pouco dessa barreira, mas naquela época bastante. Então, segui o meu caminho, fui tentando entrar no futebol, trabalhando com iniciação, escola de futebol, até entrar na base como preparador físico. E aí me tornei treinador, né? Trabalhei em algumas outras grandes equipes, tão grandes como o Santos, né? Trabalhei no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Palmeiras, né? Tenho uma passagem recente também pelo Fortaleza, onde fiz minha última Copa São Paulo há 2 anos. E trabalhei também com equipes profissionais, né? Trabalhei no ano passado na Portuguesa, trabalhei no Botafogo de Ribeirão, fiz um Paulistão pelo Botafogo. Melhor campanha do Botafogo aí nos últimos 10 anos, depois que virou SA. E também tive no Joinville, né? Fazendo uma Série D no Joinville. Assim que eu saí do Atlético Mineiro, recebi a oportunidade do meu primeiro trabalho profissional. Também foi muito legal. Entramos na história do Joinville também, porque é a maior sequência invicta da história deles em campeonatos nacionais. Então, é isso, e eu sempre fui por esse caminho, né, Vitor, de estudar e me preparar pelo seguinte, é o caminho que eu tenho pro futebol. Se eu não for um cara que faça diferença, o futebol vai preferir ter uma outra pessoa no meu lugar, entendeu? Então, assim, para que eu possa ser alguém que faça diferença, eu sempre quis me preparar e sempre atrás da informação, de melhorar jogador, de desenvolver jogador. Então, é isso. Resumidamente, a minha carreira é essa. Sou formado em Educação Física e tenho um MBA em Gestão de Pessoas. Essa é a minha formação. E pra mim é um golaço de quem trouxe o Leandro Zago, porque é difícil você ver um cara que já tava ali despontando, ali jogando jogos profissionais ali. Ele fala que ele fez um Paulistão com o Botafogo, tava fazendo uma boa campanha no Joinville, né? E trazer esse cara pra base, cara, tá? Eu acho que foi um golaço, porque é um estudioso, um cara muito bom. E o Santos tem a ganhar muito, tá? O Sub-20 do Santos, com metodologia na mão dele. E na lista também teve 2 nomes que me chamaram muita atenção. Um foi do Juninho, do Robson Júnior, né? Que a gente sabe que é um jogador que, pela paternidade, já deve ter crescido ouvindo muita história do Santos, da base, porque o pai dele esteve aqui desde muito novo. Então é um garoto que já tem uma bagagem de Santos e tá indo pra essa copinha. Até gostaria de ver se ele tem um trabalho psicológico também, porque a gente sabe que a pressão que vem de fora acaba sendo um pouco maior pro jogador por conta da situação que ele vive hoje. E o Nadson Juan também, que é o menino, talvez seja o mais novo da lista. Acho que a questão com eles, claro, respeitando a idade e o amadurecimento de cada um,
É fazer para todos, acho que todos precisam. O de 19 precisa tanto quanto o Nadson, que tem 15. Sim. Cada um dentro da sua necessidade, porque a exigência em cima do menino de 19 também é maior. Se tem uma expectativa de que ele vá resolver jogos, e o Nadson é um jogador de projeção de futuro. A gente sabe que ele está indo para uma Copa São Paulo para viver o ambiente, treinar com jogadores mais velhos, levar isso para a categoria dele numa próxima sequência, e claro, ele pode ser oportunizado em algum momento na Copa São Paulo para mostrar o talento, porque ele é um jogador talentoso e tem mostrado isso nos treinamentos contra jogadores bem mais velhos que ele, né? Tem esse potencial. Então, esse trabalho emocional, a gente tem essa preocupação com todos eles. Essa transição ela é importante, né? Com ele, com o Juninho, como você falou. São jogadores que a gente vê muita projeção, são jogadores que têm muito talento, muita técnica e que estão em processo de crescimento, de maturação física, maturação técnica, para poder ter o desempenho que o clube espera, né? Porque há uma expectativa sobre eles por tudo. O Juninho pelo cenário, por tudo que envolve a história dele na relação com o clube, e pelo Nadson por ser um 2009 que já está indo para uma Copa São Paulo. O clube, como a gente já vinha conversando aqui um pouco antes de iniciar o programa, nós temos uma preocupação sempre de não queimar etapas e poder preparar o jogador para a hora que ele subir, ele conseguir ter desempenho, né? Porque isso é o mais importante. E eles vão ter oportunidade deles, estão treinando com possibilidade de brigar por vaga no time titular ou não. E a gente espera que seja muito produtiva a presença deles, tanto para a equipe como para eles dentro da competição. E nesse trecho aqui, o Leandro Zago fala sobre a preparação física. O que tem acontecido aí para o Santos chegar bem nessa copinha? E você era o técnico do Fortaleza. O Fortaleza é um time que jogava muito bem fisicamente. Sim. Né? Queria saber se você já iniciou ou se tem um processo de trabalho físico diferente para a copinha, para os jogadores conseguirem... E eu já identifiquei algumas coisas que fazem muita diferença, e uma delas é o aspecto físico. Sim. E tem algumas características no treino que a gente vai colocando ao longo das semanas e que elas vão preparando o jogador para começar a estar bem jogando dia sim, dia não. Porque a preparação de um jogador, a semana do jogador na base, ou ela é para semana cheia, ou é no máximo para 2 jogos na semana. Não é para jogos dia sim, dia não. E como eles são atletas ainda em amadurecimento físico, quando você chega em 2, 3, 4 jogos nessa sequência, você começa a perder por lesão e performance também. Às vezes o cara não machuca, mas ele já não é mais o mesmo jogador. Sim. Ele começa a errar a tomada de prejudica decisão. ele tecnicamente. Tecnicamente, fadiga muscular começa a virar erro de tomada de decisão e você perde o jogo aí. Sim. Se o atacante perde o gol, o meia não faz o passe com a precisão que precisava, uma batida da entrada da área não sai como deveria, o zagueiro não tem força para saltar numa bola e acaba tomando um gol numa bola dessa. Então assim, tudo isso define. E a gente tem uma especificidade para a gente criar um cenário parecido com a competição nas semanas anteriores à competição, para adaptar metabolicamente os jogadores ao esforço de jogo, pausa, para a gente poder criar um cenário parecido e deixar eles preparados, né, para lá. Agora tinha uma coisa na equipe do Fortaleza que não tem aqui no Santos. Tecnicamente é incomparável. Nosso time é muito superior ao que eu tinha lá. Só que o time do Fortaleza tinha muito jogador de último ano. E não é a característica que nós vamos ter aqui. Aqui nós vamos ter um time mais novo. Então vai ser um time que fisicamente você vai olhar, não vai ser um time que enche o campo, de jogadores com presença física. Porque nós temos muitos jogadores que jogam mais 1, 2, 3, 4 copinhas. Sim. Então, isso também faz diferença. Lá não. Lá era 2002 e eu tinha acho que 7 titulares em 2002. Entendeu? E aí tinha acho que 2 2003 e 1 2004. Era um negócio assim, ou 2, era uma coisa assim. Ele fala do Fortaleza, né, com comparação, porque foi o último trabalho dele em Copa São Paulo com o Fortaleza. E o Santos jogou contra o Fortaleza, foi um jogo em Santo André à noite ali, que o Ivonê faz o gol nos últimos minutos ali, e o Fortaleza tava amassando o Santos mesmo. E eu assisti esse jogo, eu tava lá nesse dia, e você via, cara, que fisicamente assim, os jogadores do Fortaleza eram muito superiores ao Santos, tá? Mas o Santos ganhou ali mais técnico mesmo, tá? Vamos lá, e agora eu vou colocar um vídeo aqui mais recente, tá? Mostrando mais o trabalho dele no dia a dia. Bernardo treinando aqui, pô, que satisfação ver, cara. Eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda, tá? Tá guardado. Monteiro. A gente tem focado aí nas últimas 2, 3 semanas, né? Basicamente só o grupo de Copa São Paulo.
nós separamos o grupo, depois que a gente já vinha treinando, né, esse grupo separado, mesmo antes da lista sair, já uma semana antes. Apesar da preparação ser curta, eu venho falando muito sobre isso, a gente está com um grupo talentoso, um grupo com muitos jogadores em potencial para a equipe principal e mais um grupo muito jovem. Então a gente conseguindo dar essa maturidade para eles, conseguir ter uma equipe preparada para absorvê-los e dar suporte, nós vamos ter uma equipe muito boa e muito qualificada para jogar competição. É uma questão de adaptação sim, mas é uma questão inclusive que entra na idade do nosso grupo. Os jogadores que são mais limite da idade, nos 2004, 2005, eles absorvem melhor essa carga de jogos em sequência. Os 2006, 2007, 2009, no caso do 2008 e 2009, né, no caso que também nós temos, esses administram menos porque são jogadores que ainda estão em processo de amadurecimento biológico. Então tudo isso a gente tem que levar em conta na hora das escolhas, na hora que entrarem os mata-matas e os jogos dia sim, dia não. Só uma informação, daquela entrevista lá do no API Rádio, para esse tempo aqui, o Santos já fez 3 amistosos, tá? O primeiro foi contra o Esfera, o Santos ganhou de 4-0. E o segundo, sábado agora, o Santos ganhou do Corinthians de 4-1, tá? Teve gol do Bernardo, tudo. E teve um ontem, só que não tem informação nenhuma, foi contra o Água Santa. Não tem nenhuma informação de como foi o jogo, quanto foi. Galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Deixa aí nos comentários aí o que você achou do vídeo, o que você acha do Leandro Zago, da preparação do Santos pra Copinha, tá? Uma ótima quinta-feira a todos, um beijo no coração e segue o Santos!